Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro num domingo, que para pessoas como você e eu, passou a ser um dia muito mais especial do que aqueles domingos que a gente vivenciou em tempos muito difíceis aqui no nosso país. Nós tivemos uma notícia, um fato muito importante na sexta-feira, que marcou uma linha divisória entre a civilização e a barbárie. Porque a barbárie, que já sofreu outras derrotas no processo eleitoral, com a tentativa frustrada de se implementar aqui em nosso país um golpe, agora eles começam a se deparar com uma coisa chamada justiça. E para nós, por que eu digo que nós estamos respirando melhor, nós estamos enxergando melhor? Existe um pensamento filosófico que diz que só quando você chega até o inferno é possível você enxergar melhor o céu. É um negócio muito interessante, né? Porque às vezes é necessário que você experimente uma situação muito complicada, que você enxergue de fato a ruindade que está ao seu redor, para você poder olhar para cima e dar valor ao céu, às coisas claras, às coisas que realmente são fundamentais para a gente ter uma vida melhor. E nós estamos começando a vivenciar esse olhar, né? Conseguimos enxergar o céu porque nós conseguimos sair do inferno. Mas o céu ainda está bastante distante, mas é bom a gente poder enxergá-lo e perseguir, né, uma chegada a um horizonte muito mais amplo, muito mais iluminado. Mas a escuridão que começa a se abater contra essas pessoas, capitaneada ali na figura do ex-presidente da República, ainda está muito longe de ter fim. Agora, como eu sempre comentei com vocês, o processo histórico fará com que essas pessoas respondam criminalmente. As suas palavras, as suas mentiras, todos os ataques às instituições, enfim, isso funcionou durante um bom período para garantir essas pessoas no poder e garantir também um poder oculto, que eu sempre sublinho aqui com vocês, o poder que comanda a estrutura econômica do nosso país, porque a economia é a base de tudo. A materialidade, a concretude das coisas que acontecem no dia a dia é que possibilitam a gente ter projetos de felicidade ou não, evitam que pessoas fiquem cada vez mais longe desse céu, dessa felicidade. Vou conversar com vocês objetivamente sobre algumas questões jurídicas, constitucionais, mas são muito fáceis de entender, não precisa ser advogado, jurista, não precisa ser especialista, nada disso, porque elas dizem claramente para o cidadão quem é que pode disputar eleições, quem é que é condenado à perda dos seus direitos políticos, quais são as consequências disso e o que vai acontecer com o Bolsonaro, porque tem gente que está já nutrindo um medo antecipado dessa figura voltar a disputar eleições muito mais precocemente do que determina a legislação. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, queria convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco também. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça os nossos outros vídeos. Eu convido você, inclusive, para conhecer vídeos de anos atrás aqui no nosso portal, para você ver a cronologia de como nós tratamos dos temas aqui dentro, para você ver como as nossas análises do dia de hoje, elas merecem uma atenção especial de você que não estava atento com outras coisas que estavam acontecendo no Brasil, tá bom? Então você que é muito bem-vindo, também se puder participe aqui dos nossos chats, que eu abro todos os dias aqui para ter um papo ao vivo com vocês antes de entrarmos no ar, e se puder se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional, uma forma adicional que o YouTube coloca à disposição de pessoas como você, que quer ser mais efetivo, apoiar um canal que você goste, enfim, o seu portal predileto, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Não esqueça de mandar o seu comentário e do seu joinha também, que são ferramentas que ajudam a gente a chegar a mais pessoas como você, tá bom? Bom, gente, hoje eu estava lendo aqui a coluna do Bernardo Melo Franco, ele, inclusive, está entrando de férias agora. O Bernardo Melo Franco, ele escreveu um texto, publicado aqui no Globo, mas está na internet também. O texto tem a seguinte chamada: Consciência de perverter. Vou ler para vocês só o primeiro parágrafo aqui. Ele diz o seguinte: no voto que selou a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, a ministra Carmen Lúcia afirmou que os atos do capitão expuseram uma consciência de perverter. A expressão foi cunhada pelo jurista italiano Francesco Carnelucci. Define a conduta de quem sabe não ter razão, mas age como se a tivesse. Bom, então o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: está claro que o Bolsonaro sempre soube a diferença do bem e do mal, do certo e do errado, mas ele sempre optou pelas circunstâncias mais malévolas que sempre garantiram o seu bem pessoal.
o bem das criaturas que orbitam ao redor dele e do seu clã. E, evidentemente, quando ele foi se educando, entre aspas, né, foi se adestrando, melhor dizendo, a ser um quanto mais cidadão que perverte todo o sentido da lei, das coisas racionais, enfim. E isso fez com que ele, quando ele não sofresse nenhum tipo de sanção, ele permanecesse nesse caminho. Aquilo que eu comentei com vocês no nosso encontro de ontem. Nenhum criminoso que é chefe de organização criminosa, ele nasce chefe de organização criminosa. Sempre ele passa, né, por um caminho de delito que começa sempre com um pequeno delito e vai indo, vai migrando, vai conseguindo alcançar outros status no crime e até chegar à chefia de uma organização criminosa. E aqui no Brasil, a organização criminosa passou a ser a presidência da República, onde o líder na presidência da República inspirava todo tipo de criminoso a fazer o mesmo tipo de coisa. O Bolsonaro ele sofreu uma punição muito branda quando ele saiu das Forças Armadas, diante de alguém que estava planejando um atentado terrorista contra a população da cidade do Rio de Janeiro. Então a sanção foi muito pouco e naquele momento a gente já percebia o caráter do covarde. Porque o que ele fez? Se ele era uma pessoa destemida, se ele estava ali defendendo uma ideia, quando ele foi surpreendido, ele deveria defender a sua ideia e dizer por que ele estava fazendo aquilo. Né, explicar para tentar uma absolvição, uma ponderação diante de uma crença, de uma injustiça, enfim, mas não, ele já saiu por covardia ali. Os filhos ficaram amaldiçoados nas Forças Armadas, nenhum filho de Bolsonaro seguiu pelos caminhos da vida militar. Primeiro porque já não tinham lá um grande exemplo, né, dentro de casa, o mal militar. E depois eles foram banidos objetivamente, porque alguém que sai das Forças Armadas com a desonra que Bolsonaro saiu, os filhos acabam sofrendo as consequências, porque eles não podem frequentar os ambientes, academias militares, eles não podem frequentar os clubes militares. Então, na verdade, o Bolsonaro deve ter um grande rancor a essas pessoas das Forças Armadas que fizeram o que fizeram justamente com ele. Então, ele já passou por um período de impunidades muito grande até entrar para a política. Quando ele entrou para a política como vereador e que ele percebeu que ele podia ter 20 cargos ali, de livre nomeação, e que ele podia pegar uma parcela dos vencimentos desses funcionários e nada acontecer, ele não tem que bater ponto, não tem, enfim, ter muitas flexibilidades, ele quis começar a colocar a família toda. Se elegeu deputado federal, aí colocou a mulher, depois ficou colocando um filho, colocou outro filho, aí um outro filho para não disputar a eleição com ele no mesmo território do Rio de Janeiro, inventou um domicílio mandrake, um domicílio fraudulento em São Paulo, que é o caso do Dudu Bananinha, que acabou se elegendo deputado federal também por São Paulo. A família toda, eles nunca esperaram que pudesse chegar o topo de uma organização criminosa. Então eles achavam que estavam meio invisibilizados, né, com tantas coisas ruins que aconteciam aqui no nosso país no campo da política. Mas aí surgiu a oportunidade. E o sistema, o modelo econômico que nós temos no nosso país, os comandos da política econômica no nosso país, os grupos que se nutrem das desigualdades sociais, do orçamento do nosso país, da grande parcela do orçamento que vai para girar essa ciranda financeira, viram no Bolsonaro uma pessoa capaz de garantir a eles mais alguns anos de abocanhamento desse orçamento e dos seus privilégios. E aí, gente, a gente chega à situação agora. Eu separei aqui, está aqui no meu celular, o que diz o artigo 15 da Constituição Federal sobre o destino de Bolsonaro. Ele está sofrendo agora uma suspensão dos seus direitos políticos pelo TSE, que decretou ali que ele vai ficar inelegível por 8 anos. Isso quer dizer que ele poderia disputar a eleição em 2030? Nós vamos ter controvérsias em relação a esse ponto. Mas aí na sequência nós temos outras situações. Antes de mostrar aqui a Constituição, que a gente vê hoje na capa já da Folha de São Paulo. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Aqui. Opa, tá dando um vento aqui, gente. A matéria é essa aqui. TSE indica que Bolsonaro será alvo na esfera criminal. Em julgamento, ministros da corte mencionam 8 de janeiro e milícias digitais. Gente, é o que vai acontecer.
Quando os processos criminais começarem a ser julgados, aí o Bolsonaro entra aqui no artigo 15 da Constituição. Não sei se vai dar para vocês verem, está muito pequenininho. Se dá para dar uma congelada aqui, acho que não vai dar para ler não, ficou muito ruim. Mas eu vou ler para vocês aqui. O artigo 15 da Constituição diz: é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de 1. Cancelamento da naturalização por sentença transitada e julgada. Se o cara é estrangeiro, ele se naturaliza brasileiro, enfim, se tiver cancelado, ele perde esse direito. Incapacidade civil absoluta, ou seja, que se alguém tiver algum problema mental, uma demência, que incapacite a pessoa de entender a realidade. Isso para Bolsonaro já não seria muito difícil, né, de mostrar, mas brincadeiras à parte, o que interessa agora é o que vem à frente. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Então, se ele tiver uma condenação criminal, ele tiver no período de cumprimento dessa condenação criminal, mesmo que esteja em liberdade, mas esteja condenado, ele não vai poder disputar eleições. Depois tem o inciso 4º do artigo 15, que diz que recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal. Ou seja, cumprir serviço militar, enfim, se a pessoa se recusa, ela também não pode disputar eleições. E o inciso 5º do artigo 15, que diz que improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Significa o seguinte: se alguém é condenado por improbidade administrativa, e aí tem, só para lembrar para vocês, tem o caso das joias aí que o Bolsonaro tentou malocar essas joias, e isso é um caso de improbidade administrativa. Uma representação que eu fiz contra ele pelo uso de aeronaves no último dia lá do mandato dele, ou no penúltimo dia, sem permissão legal. Isso é um ato de improbidade. Por enquanto, a Procuradoria-Geral da República está segurando todos esses crimes, mas quando entrar o novo Procurador-Geral da República, eu vou reforçar uma representação, trazendo novos elementos, para que eu contribua, né, o nosso portal aqui contribua, com mais uma condenação por improbidade administrativa. O improbo dentro da administração pública é considerado uma espécie de desonesto, um corrupto. E por isso, alguém que tem esse carimbo fica impedido de disputar eleições para conseguir novos cargos públicos, porque é alguém que não tem o perfil para cuidar de alguma coisa relacionada a interesse público. Então, gente, para o Bolsonaro voltar a nos atormentar, será necessário que ele seja absolvido nessa montanha de processos criminais que recairão sobre a cabeça dele e mais, e que ele esteja solto, como eu tenho dito para vocês. Então, esse fantasma a gente afastou de uma forma assim muito contundente. Agora falta que a gente afaste também todos os outros fantasmagóricos, né, que ficaram ali no entorno dele. E isso vai acontecer, porque a porta foi aberta, a porta foi escancarada, a marca no chão, a linha no chão foi traçada. E quem estava do lado errado dessa linha vai começar agora a sofrer consequências como nunca imaginou. E a gente vai ter muitas consequências também no nosso bem-estar, no nosso cotidiano. Você vai ver que se você comparar a nossa vida em sociedade daqui a um ano e o que foi a vida da sociedade brasileira alguns anos atrás, você vai perceber que nós estivemos no inferno e que começamos a enxergar melhor o céu. Tá bom? Eu fico por aqui, mais tarde eu volto porque temos assuntos aí mais objetivos que eu quero compartilhar com vocês também, tá bom? Um grande abraço, até lá, tchau!